Essas 5 dicas de iluminação vão mudar a forma como você trabalha com renderização no Blender, porque a primeira já te dá um choque. Como você acha que essa cena aqui está sendo iluminada? Você acha que é um mapa HDRI? Você acha que é uma sunlight? Ou talvez alguma coisa mais complexa do lado de fora? E bom, não é nada disso. Tudo que está iluminando essa cena aqui é uma única area light apontada por trás da janela. Essa é uma dica que funciona muito bem porque janelas, na prática, do ponto de vista da fotografia, são realmente isso, um canhão de luz que empurra a luz dentro da cena. Tipo, em muitos casos a textura, a coloração e tal muda, mas de modo geral, em dia nublado, por exemplo, a luz fica mais ou menos assim. Então a primeira dica é essa. Se você tiver a oportunidade de utilizar uma area light, simplifique a luz que entra pelas suas janelas. O resultado pode ser muito melhor do que você imagina. Se você realmente tem interesse em aprender técnicas avançadas de iluminação, eu tô deixando um link aqui embaixo para você assistir uma aula online sobre iluminação que vai explodir a tua cabeça. São técnicas que eu desenvolvi através de conhecimento de teoria de arte profundo, tá? Estudei pra caramba, tá bom? Pra ter isso daqui. E geralmente eu só ensinava para os meus mentorados, mas está disponível gratuitamente para você na aula online que tá aqui embaixo, tá bom? Então clica no link lá para você ver mais sobre iluminação e eu acho que você vai gostar pra caramba dessa aula, de verdade. A segunda dica que eu quero te trazer é relativa também à Area Light. Dá para você colocar uma textura na Area Light e fazer ela se comportar como se ela fosse praticamente um retroprojetor. Se liga só. Vou procurar aqui no gerenciador de editores o Shader Editor, né? Que é onde a gente pode mexer com a lâmpada, tá? Ignora essa textura aqui por enquanto, vamos falar aqui só sobre a cor. Primeira coisa, dá pra gente colocar a textura, mas você também consegue mudar a cor. Então se você quiser dar um efeito noturno, basta você colocar aqui no azul, voilá, você tem um efeito noturno, né? E você consegue colocar também praticamente qualquer textura que você quiser aqui dentro da tua lâmpada. Por exemplo, eu coloquei um caleidoscópio, que é esse daqui. E ele vai deixar sendo desse jeito, como se fosse uma lâmpada muito maluca apontando a luz aqui pra dentro. Só que essa luz, ela ainda tá 180 graus, né? Ela tá saindo como se fosse numa oval, um ângulo ali em volta da lâmpada. Você consegue apertar ela para ela apontar tudo só pra frente. E para isso, molhe. Com a lâmpada selecionada, você vem aqui na parte de edição de luzes e você descobre que é só vir aqui nesse Beam Shape Spreads e se você zerar isso daqui, você basicamente tem um retroprojetor. E aí você pode fazer todos os efeitos malucos que você imaginar da sua cabeça aqui, utilizando esse macete como se fosse realmente um retroprojetor. Essa dica número 3 agora é que vai te dar beleza praticamente gratuita. Seguinte, sempre que você puder, utilize a combinação de cores complementares de azul e laranja, sendo o azul teu ambiente e o laranja as tuas lâmpadas. O que eu quero dizer com isso? Dentro do Blender você já entendeu que dá para você modificar as cores do mapa de emissão da sua lâmpada, né? Então eu posso fazer uma lâmpada azul como essa daqui, no caso que vai me dar aqui um efeito de Blue Hour. Só que você também pode modificar as cores das suas lâmpadas para ficarem de acordo. Então, se eu colocar aqui na minha cena uma nova lâmpada, uma Area Light aqui em cima, vai aumentar a força dela para 100 watts. Colocar o spread dela aqui em uns 120, só para não ficar tão apontada para esse lado, deixar ela mais apontada para baixo, e mover ela aqui para o lado, você vai ver que a gente tem uma divisão entre as luzes da minha cena. Tem uma divisão onde está azul de um lado e onde está branco do outro. O que acontece se a gente pegar esse branco, clicar aqui em Use Nodes e modificar ela para a cor oposta da cor da luz que está lá fora? Porque a cor da luz lá fora é esse azul aqui, ó. Praticamente igual, se a gente colocar aqui. Mas se eu colocar o laranja, que é o oposto a ele, olha que legal que fica. Fica muito, muito, muito bonito. De um lado laranjinha e do outro lado mais azulzinho. Não, ficou bem legal. Vou até deixar esse aqui mais intenso, tá aqui mais marcado ainda. Olha que legal. E aí que entra a questão. O que foi colocado aqui foi uma luz de temperatura menor, ou seja, de uma temperatura que deixa ela mais amarelinha, tá? Essa temperatura pode ser entre 2400 e 2800 Kelvin, que você pode localizar essa cor aonde, até para eu sair desses termos técnicos, só você puxar aqui o tracinho e procurar por Black Body, ou radiação de corpo negro. Essa radiação de corpo negro é o jeito de medir a temperatura de objetos, enfim. Não vou entrar na ciência aqui, né? Porque a gente não tá falando de física, a gente tá falando de renderização. Então eu posso colocar aqui um 2800 Kelvin, por exemplo, que é mais ou menos essa corzinha amarelada, e fica simplesmente muito lindo, pô. É a luz que você quer ter no abajur do teu quarto.
Ok, mas onde que a gente coloca essas cores? Bom, eu vou deletar essa lâmpada aqui e vou simplesmente ligar a collection que eu tenho as minhas lâmpadas, né? E voilá, como você pode ver, essas cores ficam aqui nas nossas luzes decorativas. E automaticamente você tem o que eu te falei. Beleza, de graça. É só a gente vir aqui, ó, na nossa aba de Render Properties, aumentar a exposição um pouquinho para trazer essa cena à vida. E voilá, você já tem um Blue Hour com aquela sensação de quentinha das lâmpadas. Fica muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, quando você tiver a chance, abuse do Blue and Teal, que é o nome técnico, é do azul com laranja. Deixe o Blue Hour lá fora um pouquinho mais marcado e taca aquela luzinha laranja em toda a decoração da tua cena, que é como eu te disse, beleza de graça. Vai chamar a atenção, vai fazer com que o teu render fique mais caro aos olhos. Dica número 4. Existem 4 formas principais de você renderizar o ambiente da tua cena, seja ela de exterior ou de interior. Essas 4 formas são: 1. Dia ensolarado. Eu vou vir aqui no Blender e colocar uma Sky Texture. Clica aqui nela, ela já vem no modo Nishita, que é o mais realista de todos. Clicar aqui no modo de renderização e você vai ver o sol, né, de um dia ensolarado, que é basicamente o primeiro mood que a gente tenta fazer. Eu vou reduzir a intensidade do sun para 0.2, para ele não ficar tão, na verdade, 0.1, não ficar tão marcado. E você percebe o quê? Uma fachada mais clara, uma fachada mais escura. E essa iluminação, geralmente, ela serve muito para trazer uma sensação de calor, de verão, de um local alegre, de um local animado. E mais importante, do ponto de vista técnico, é uma iluminação que cria sombras, que deixa muito bem definido quais são os volumes do nosso objeto. Ou seja, você vai ter coisas como essa daqui. Você consegue saber com perfeição que esse objeto está na frente e esse objeto está embaixo, porque a sombra é o que importa na iluminação, entendeu? Vou falar isso pra você na última dica. A última dica ela só vai funcionar se você souber todas as outras, tá? Hein? Te prepara, a última dica é revolucionária. O segundo mood é o mood de Overcast. Esse mood de Overcast é nada mais do que o mood de céu nublado. Eu não vou baixar aqui o mapa HDR direto. Eu vou utilizar o Blender Kit, que é um add-on gratuito, que você pode procurar aqui no canal, ou procurar no Google mesmo, como faz. E aqui na seleção de Worlds, eu vou colocar aqui Overcast. O Overcast, como eu disse, é um céu nublado. Você precisa de um céu como esse daqui. E o Overcast ele é interessante porque ele tem apenas uma função importante dentro de qualquer cena de renderização, de visualização de arquitetura, etc. e tal. Ele é um céu branco, então a sua razão de ser é simplesmente preservar as cores do projeto. Só isso, nada mais. O Overcast é só para isso. Então, tipo assim, se você pega um Overcast como esse daqui e você fala, eu vou rotacionar ele aqui, tipo, 90 graus, para ele trazer mais sol para frente, blá blá blá, não sei o que, muita exposição. Tipo, meio que não interessa. O que interessa é que esse azul aqui embaixo esteja sendo demonstrado da forma correta, que essas cores de parede, que as janelas, vidros, tudo tenha a sua coloração original preservada. E todo o resto é resto. Porque o Overcast é para isso, para dizer qual é a cor. Bora falar agora do mood do Blue Hour. E esse mood, ele é muito fácil de se obter. Tem várias formas, tá? A mais simples de todas, né? É você vir aqui no mapa de Color do teu HDRI, no caso vai ser o teu World, né? Você coloca o teu HDRI e aí você simplesmente coloca ele no máximo que coloca um azul. Aí você vai ter ali uma iluminação muito parecida com uma iluminação, né, de fim de tarde, né? Uma iluminação tendendo ao noturno mesmo. Então esse seria o jeito mais fácil de todos. Mas fica muito flat, muito plain, né? Então não tem muito detalhe, pode ser que não seja muito legal para tua cena. Então você pode utilizar mapas HDRI. Eu tô recomendando aqui no Blender Kit porque é muito fácil, né? Você instala o Blender Kit já era. Digita Blue Hour com o modo de World selecionado, que é esse mundinho aqui. E rapidinho você tem um mapa HDRI Blue Hour que você pode colocar na tua cena. E ele vai dar o efeito que a gente precisa imediatamente, né? Só terminar de baixar e voilá. Perceba que esse mapa HDRI aqui, azulzinho, né? Do jeito que tá de Blue Hour, tá dando basicamente a mesma sensação que o nosso mapa tipo de luz plana, né? Que só tinha a luz mesmo ali numa cor azul. Só para você ver como isso é flexível, né? Bem tranquilo de mexer. Então aqui você pode mexer aqui no Rotation, né? Pra gente colocar ele mais de frente com o nosso prédio, por exemplo. 90 graus e tal. Pode mexer com a exposição, mas no geral, como você pode visualizar, o Blue Hour, pelo menos na forma como ele está aqui, ele é bem simples, ou seja, toda a iluminação dele é bem parecida, como se fosse o Overcast mesmo. Então ele não vai trazer grandes inovações na sombra, por isso você vai ter essa cor uniforme azulada, né, de fim de tarde, quase noite,
E aí é a iluminação interna, a iluminação de dentro do teu projeto que vai ser protagonista nesse problema aqui, né, vamos dizer. Então, se eu coloco aqui uma luz como essa aqui, numa cor que tenha a coloração do teal, né, do laranja, que é o oposto ao azul do Blue Hour, é que você vai começar a ver que é acendendo as janelas aqui mesmo, né, que essa cena vai começar a brilhar, entendeu? Então, é assim que você faz o mood de Blue Hour. Pode ser com HDRI, você só procura e coloca, ou você bota ali, né, um mapa azul e tal. Uma última dica para fazer um mapa HDRI de Blue Hour aqui no Blender de forma muito fácil é você puxar aqui do Color e colocar uma Sky Texture. Só digitar Sky. E aqui no Sky Texture você coloca o Sun Elevation em algum número negativo, tá? Você vai colocar tipo -5, por exemplo, que é para o sol sumir. Aí você vai subindo ele devagarzinho até ele aparecer pouco antes dele surgir no horizonte. E aí você mexe nesse aqui, ó, Ozone, que quanto mais você aumenta ele, mais a cena fica azul. Então você pode colocar aqui tipo um 3, talvez, já fica bem cara de noite mesmo, de noturno. E aí você mexe na exposição para poder, né, trazer as vidas de volta à cena, né? Porque a cena tava bem mortinha, bem apagada, naquele caso. Então você vai aumentando aqui até você colocar o tanto de azul que você quiser. Então tá aí 3 formas de você fazer um Blue Hour dentro do Blender. E para fechar, nós temos o Golden Hour, que a gente pode chamar de pôr do sol, né? Até para não fazer memes com esse nome. Pode colocar, se a gente colocar pôr do sol aqui no Blender Kit, eu tenho quase certeza que ele não acha, porque tem pouquíssimos brasileiros aqui upando. Mas se você colocar aqui, ó, Sunset, que é pôr do sol em inglês, você vai encontrar vários que são bem legais. Esse aqui amarelinho, por exemplo, você vai ver que é o pôr do sol, o sol ainda tá aparecendo, tem um céu azul, e é legal que esse tem um campo de grama, né? Então ele não tá flutuando no vácuo do universo, né? Então você tem aí a possibilidade de ter um pôr do sol bem legal, como sempre, né? Basta rotacionar ele na tua cena para ver qual é a melhor posição, né, para o teu projeto e tal. Nesse aqui fica até legal o projeto reto assim, né, o famoso foto com flash, mesmo que eu geralmente não goste muito, mas dá pra brincar com isso aqui. Essa árvore não faz o menor sentido, mas é o que tá aqui à disposição. Ou você pode colocar vários outros, né? Tem diferentes tipos de sunset, por exemplo, esse aqui, que ele já tá tendendo ao rosa, né? Que nem o sunset que a gente faz com a Sky Texture do Blender, só que tem mais textura, tem água, tem nuvem no céu, então dá pra fazer muita coisa legal com isso aqui também, só que ele tende ao rosa, né? Ele não tende ao azul, exatamente porque o Golden Hour, ele tá sempre ali, entre o amarelo e o rosa, que é as cores que aparecem no pôr do sol, né, no fim do dia e tal. O pôr do sol, ele sempre vem como um mood para trazer uma sensação preciosa, uma sensação gloriosa, porque traz o dourado, né? Então é como se eu trouxesse uma glória para tua imagem. Então é ficar atento a isso, a ver se o Golden Hour ele está trazendo essa sensação de dourado, de preciosidade, que faz o teu render parecer algo até divino, digamos assim. Porque quando bota aqueles raios de luz e tal, dá essa sensação de divindade. Agora, se você chegou até aqui para ver a última dica desse vídeo, eu te digo 2 coisas. Primeiro, dá like, porque você já gostou das outras 4. E segunda, essa dica, ela vai ser uma dica que dificilmente as pessoas vão conseguir aplicar, porque elas vão ter que prestar atenção em uma coisa que elas nunca prestaram atenção. Então você que está assistindo isso daqui vai ter que prestar atenção nisso. Que é, você vai pagar um dane-se para a luz da sua cena e você vai se importar somente com as sombras. Dane-se a luz, o que importa é a sombra. Como assim? Existe uma regra que eu trouxe para o meu estilo artístico hoje em dia, né? Eu só me importo com 2 coisas: sombras e silhuetas. Depois eu vou ver cor. A silhueta é o que está ao redor do nosso objeto e as sombras são os detalhes dentro do objeto, que dão a sensação de profundidade. Então, se eu pegar uma cena como essa daqui e colocar no modo renderizado, inicialmente, como não tem nenhum tipo de mapa HDRI, luz, sol, não tem nada aqui, tudo que você vai ver é essa cena em um fundo preto. Só que, repare, se eu pegar essa cena daqui e aumentar o contraste dela, você vai perceber que só o que sobra são as silhuetas. E as silhuetas são suficientes para você entender o que está acontecendo aqui. Aqui no Compositor, eu dou um Shift A, busca, e eu vou colocar aqui Hue Saturation, que já está aqui porque eu já estava usando antes, né? Então se eu coloco aqui em preto e branco, primeiramente, e ligar nossa opção aqui de Compositor na tela, já fica tudo preto e branco. Você dá um Shift A, busca, e coloca aqui em contraste agora, eu posso aumentar o contraste da minha cena, ou diminuir no caso, né? Brilho e contraste, e olha o que sobra. Silhueta. Então Ctrl B, cercar a minha cena. Com a silhueta, você consegue identificar o que está acontecendo na cena. Você sabe o que é o que. Só que aqui que entra a sacada.
E é uma sacada que eu tô dizendo, poucos de vocês vão saber usar. Tá vendo que a silhueta dessa árvore aqui atrás, ela tá entrando em conflito com a silhueta do nosso prédio aqui na frente, que tá entrando em conflito com a silhueta desse bush aqui na frente? De olhar pra isso e falar, não está pregnante. Eu vou tentar colocar a árvore mais pra longe para que eu feche essa quina aqui e eu tenho a sensação de que aqui continua e aqui é uma árvore. Pouquíssimos artistas vão ter a sacada de vir aqui atrás dessa árvore aqui na quina, vir aqui, dar Shift A e colocar uma lamp aqui, uma point light, bem aqui. Eu posso aumentar a força daquela lamp e criar o quê? Uma separação entre o que está na frente e o que está atrás. Algo assim, por exemplo. Olha só, uma luzinha para definir a silhueta, para criar uma separação entre o que está na frente e o que está atrás. Isso é a parte da minha técnica de renderização que eu só ensino para os meus mentorados. Só os meus mentorados sabem disso daqui. Que é as técnicas que eu desenvolvi baseadas em teoria de arte profunda, entende? E eu tô te mostrando isso aqui agora. Como eu disse, dificilmente vários de vocês vão conseguir aplicar isso daqui na raça. Mas com isso aqui na mão, você já tem a ferramenta para começar. Então, tipo assim, beleza, me preocupei com a minha silhueta. E agora? O que mais eu tenho que me preocupar? Com as minhas sombras. Então, olha só que interessante. Eu vou mudar isso aqui para Environment Texture, tá? Eu vou desligar esses nodes aqui. É só selecionar, apertar a tecla M de Mute para mutar. Vir aqui agora em Shader Editor, mudar para modo World, onde eu tenho o meu mapinha aqui, né? HDRI no caso. E eu vou colocar aqui uma Sky Texture. A partir daqui é que vem a importância das sombras. Então a silhueta define em volta dos objetos para eu saber o que eu estou vendo. E as sombras definem o lado de dentro do objeto. Então você me reconhece pela minha silhueta e pelos tons de sombra que tem no meu rosto. Tá vendo? Mesma coisa na obra aqui. Então aqui eu já tenho uma lâmpada errada. Por quê? Pela direção das sombras eu já sei. Tá iluminando por trás, não tá mostrando nada, tá bom? Se eu colocar essa iluminação 100% para frente, você já vai ver algo bem interessante. Então eu vou vir aqui em Sun Rotation e colocar 180 graus. Ela vai 100% para frente. E isso daqui vai trazer umas coisas interessantes pra gente discutir. Essa é a regra. Uma fachada mais escura, uma fachada mais clara, com silhueta bem definida. É isso. Não tem muito mais que ser discutido aqui. Só que como iluminar? Dica é, escolhe uma fachada, de preferência que esteja mais longe da câmera, e deixa ela mais clara. Deixa ela mais clara. A fachada que está mais longe da câmera. Porque, tipo assim, olha só o que acontece. Se eu trouxer aqui para deixar essa fachada de cá mais escura, né? Tanto que ela tá no centro da composição, já fica ok. Mas olha essa sombra aqui que paia. Olha essa sombra aqui que paia, né? Tipo, você tem que ter esse senso de julgamento. Suas sombras vão criar silhuetas, né? Formas geométricas que nosso cérebro vai reconhecer. Então, se você tiver sombras muito marcadas, sombras muito tortas, sombra que, sabe, destaca em cima de sombra, sombra, fica feio. Então, você tem que ter boas sombras. Se você tiver algo como esse daqui, assim, que é a fachada sendo iluminada frontalmente, tá vendo? Isso aqui é como se a gente estivesse tirando uma foto com flash. A luz tá vindo exatamente de trás, como se fosse uma foto com flash. Não dá pra ver diferença entre os tons, né? Daqui e daqui. Isso é objetivamente feio. Por quê? Porque está dificultando a leitura da pessoa. Então, dane-se a luz. Esquece luz. Luz não é importante. O que importa são as sombras. É isso que você está procurando. Sombras e silhuetas. As coisas mais importantes. Então, nesse render aqui, como que eu faria? Eu simplesmente colocaria a luz ou frontal, desse jeito aqui, né? Porque já me dá essa sombra diferente dessa aqui, já acho interessante. Ou eu simplesmente colocaria outro mapa HDRI, né, que me dá essas mesmas oportunidades, mas que permitisse isso aqui, uma fachada escura, uma fachada clara, e a sensação de volume, né, uma sensação perfeita, sensação de volumetria mesmo, tá bom? E é isso que eu quero que você traga pro teu render, utilizando essas 5 dicas de iluminação, entendeu? E aquela, né, se você gostou, bom, se inscreve.